24 de agosto, manhã. No vídeo passado eu falei sobre o meu tempo no ensino médio, né? Na segunda parte do ensino médio eu fiz uma série de 2 vídeos falando sobre essa etapa da minha vida. E eu vou deixar um card aqui para quem tiver interesse em ver esses vídeos. Eu queria pegar o vídeo de hoje e começar a falar sobre o meu carro. O meu carro é um Gol, o pessoal conhece como Golzinho. A minha avó chama ele de Herbert. É um carro antigo, um carro 96. E esse carro está presente na minha vida há muito tempo porque ele era o carro do meu avô. E o meu avô, para quem viu alguns vídeos do canal sabe, meu avô ele é a figura paterna que estava na minha vida quando o meu pai não estava. Então o meu pai ele trabalhava e meu avô ficava servindo de figura paterna, né? E ele é o meu Gandalf, o meu Sr. Miyagi, o meu Mestre Yoda ou qualquer outra figura que você queira pegar para usar como referência, aquela figura do ancião que ensina o herói na jornada. Então eu vou pegar nessa história aí, vou falar sobre 2015. 2015 eu estava com 22 anos e nessa época eu estava trabalhando já como agente temporário na PM. E eu vou falar sobre essa época do agente temporário um pouco mais para frente porque quem me conhece sabe que envolve outra tragédia da minha vida, muito similar ao que aconteceu com a Cláudia no ensino médio. Então, sobre o agente temporário eu vou falar em outro vídeo. O que eu quero falar aqui é tudo que estava em volta dessa época sobre o meu carro. Eu comecei a fazer autoescola em 2015, sim, eu não fiz com 18 anos, eu comecei a fazer praticamente depois de velho. E o professor da aula teórica era um cara muito engraçado. A aula teórica era sensacional. A gente tinha que ir pra autoescola. Eu já tinha esse esquema na época de ter que ficar botando o dedo lá na entrada pra via digital, porque até então tinha muito problema com gente avacalhando e não indo nas aulas e pegando o certificado, por assim dizer, né? Então, na aula teórica era o professor, acho que Rony, o nome dele, se não me engano, e era um cara muito engraçado, e o meu irmão fazia autoescola comigo. Então, toda a vida que ele me via e o meu irmão não estava junto, ele perguntava dele e vice-versa. Eu e meu irmão fizemos a prova teórica, passamos na prova teórica e começamos a ter aulas práticas. Então, o professor de aula prática, ele era um cara meio desligadão assim, meio, sabe aquele cara meio surfistão que não quer... o estereótipo do surfista que não quer nada com nada. Então ele ensinava meio que mais ou menos, né? Eu nunca vou me esquecer que na primeira aula prática ele me levou numa rua lá no bairro ali do Balneário do Estreito e era uma rua bem deserta. Eu comecei a pegar os macetes do carro ali. E eu me lembro que na segunda aula ele queria que eu dirigisse à noite. Então foi numa noite chuvosa com vento muito forte e eu tinha que atravessar a ponte. Eu, o cara que estava sendo habilitado, na segunda aula peguei uma tempestade infernal e eu tive que dirigir. Detalhe, naquela tempestade tu andava na ponte e a ponte é alta, então bate um certo vento ali, né? E o vento começava a jogar o carro pros lados e eu apavorado, meu Deus, o que eu faço? Mas no final eu consegui levar o carro embora, tanto que eu tô aqui contando esse vídeo, né, bicho? E eu tive muito problema na autoescola fazendo baliza. Então eu passei muitas aulas da autoescola errando a baliza. E o professor chegou num determinado momento que ele falou assim: olha, tu vai ter que pagar aulas extras para fazer essa baliza direito, senão tu vai rodar na prova prática. Então eu tive a brilhante ideia de não pagar as aulas, né? E eu cheguei em casa e eu decidi, como todo bom brasileiro, decidi ir na internet pesquisar como que fazia a baliza. Aí depois de algumas horas de busca, eu achei uns vídeos no canal do Auto Esporte, alguma coisa assim, sobre baliza. Isso e ir jogando no Eurotruck aprendendo a fazer baliza. Ah, mas é um caminhão. Não, o básico da baliza é o mesmo. Então, alguns dias depois, né, depois de horas e horas reassistindo esse conteúdo e praticando no Eurotruck, eu tinha só mais uma aula prática. Então, nessa aula prática, o professor assim, olha, vai ser a última chance que eu vou te dar para tu acertar a baliza. E eu estava acertando as balizas na aula prática. O professor não entendeu. Como assim tu, de uma hora para outra, tu conseguiu aprender a fazer baliza, sendo que na outra aula tu nem conseguia virar o carro direito? E, de novo,
Foi um macete que eu aprendi no vídeo do Auto Esporte sobre os retrovisores, uma coisa que ele nunca tinha me ensinado, e eu usei isso e funcionou. E aí eu fui fazer a prova prática do Detran, e tenha em mente que eu trabalhei no Detran em 2012, se não me engano. Então eu trabalhava terceirizado lá e, cara, era um verdadeiro inferno aquilo ali. A gente trabalhava na mesa 1, que eles chamavam, e era a mesa de tu dar entrada e entregar o processo de renovação de habilitação. Só que o que eles não diziam é que ficava eu e mais uma pessoa e vinha o fluxo da rua, do pessoal querendo renovar a carteira, e a gente tinha que fazer tudo na mão, preencher o documento lá, que eu esqueci agora o nome do documento, e entregava a pessoa fazia todo o trâmite, ia no banco, pagava, voltava e entregava pra gente. Hoje em dia é tudo computadorizado, só que era uma época maldita, porque às vezes ficava uma pessoa para atender e quando começava o mês era negócio assim de fazer fila no quarteirão, de gente querendo renovar a carteira, gente com carteira atrasada há 2 meses, carteira vencida aliás há 2 meses, querendo que tivesse pronta para ontem, e sempre tinha um espertinho que chegava lá e dizia: ué, mas isso aqui já não estava pronto, achei que saía sozinho. O cara tá vivendo no Blade Runner, né? Tá vivendo em Narnia. Pois bem, a gente era muito largado lá no Detran, então um belo dia, eu muito revoltado, eu chamei o chefe de corno na cara dele. E aí eu voltei para a empresa, que eu era terceirizado, voltei para a empresa de serviço e depois de alguns dias lá eles me demitiram. Aí o que tem a ver essa história? Esse cara que eu chamei de corno, ele foi o meu avaliador do Detran. Só que, claro, o negócio tinha acontecido 3 anos, foram 3 anos depois, então o cara provavelmente não se lembrou de mim. E eu fui fazer a prova normal, só que suando frio assim, igual louco, né? Fiz a prova, fomos fazer o teste lá do morrinho, que ele põe o carro na elevação e tu tem que ficar com o acelerador e um jogo de pé ali com o acelerador e com a embreagem. Fui lá, fiz a baliza, pá, tudo certo. E aí não demorou muito naquele exame para eu ser aprovado. Mas eu ainda, até hoje, eu penso que o cara deve ter passado pela cabeça dele que ele me conhecia de algum lugar. Depois de eu ter terminado a autoescola, isso tudo em 2015, né? O meu avô me propôs o seguinte: ele ia me levar para o serviço do agente temporário. Eu ia dirigindo, né, com ele até o serviço. Ele, junto com a minha avó, ele ia trazer o carro de volta para casa dele. Na saída do meu serviço, ele iria com o carro e eu voltaria dirigindo. Então, a gente fez esse esquema por alguns meses. Eu acho que não foi mais do que 2 meses, tá? Até que o meu avô chegou para mim num dia e ele disse que estava muito velho para dirigir. O meu avô hoje tem 86 anos. Só que tu olha pra ele, ele não tem a disposição de um velho de 86 anos. Ele parece um senhor de 66 anos. Ele não... Parece que o homem não envelhece, é incrível. Então, ele fez esse acordo comigo. E que dali pra frente eu ia dirigir o carro sozinho. Eu ia então sozinho pro serviço e voltava. E ele dizia que ele confiava em mim. Então, depois de alguns anos e de muita história que eu ainda vou contar nesse canal, que eu sou louco pra contar essas histórias, em 2021 eu fiquei com o carro, né? Em 2021 eu fui fazer a vistoria antes do processo de transferência do carro. E eu lembro que a vistoria teve que gravar o chassi do carro no vidro traseiro. E eu não sei até hoje por que não tinha. Não sei se meu avô trocou o vidro em algum momento, ou se o carro antigamente não precisava ter a marcação do chassi no vidro traseiro. Eu não sei. Então, depois de ter feito tudo isso e ter dado entrada no processo de transferência do carro, ele era meu. Esse carro estava na minha vida desde o momento no qual eu comecei a me entender como pessoa, de maneiras que tem fotos antigas minhas e do meu avô, eu ajudando meu avô a lavar o carro. E eu não deveria ter mais de 3 ou 4 anos nessa foto. Então são fotos de quase 30 anos atrás, né? Por respeito ao meu avô, eu nunca fiz nada libidinoso com ninguém dentro do carro. Eu sempre tive aquela ideia meio desconfortável que ele estava ali vendo. O meu avô, ele ainda tá vivo, um cara saudável tudo, mas toda vez que eu ando com o carro, eu sinto que ele tá ali.
É porque foi tanto tempo, pareceu pra mim ser tanto tempo aquele esquema ali de ir e voltar com o carro pro serviço, que parecia que ele estava sempre ali. Um mero pensamento de eu fazer qualquer coisa libidinosa dentro do carro parece que é uma ofensa direta para com ele. Então por respeito, eu nunca fiz nada e nunca tive vontade de fazer. E o melhor desse carro para mim é que ele me ajudou em épocas da minha vida onde, por motivos de conflito de horário ou planejamento, ou até mesmo a minha mentalidade, ter que depender de ônibus para fazer as coisas teria me desmotivado a fazer muito as coisas da minha vida, inclusive morar sozinho. Eu não teria como vir morar sozinho se eu não tivesse o carro, por exemplo. Esse carro, ele é o meu parceiro para a vida toda ou até ele se desmanchar. E eu sempre falo para todo mundo, se tem Fusca andando por aí, esse Gol vai andar pelo menos por mais 30 anos fácil, né? Só manter ele do jeito que ele tá e continuar na manutenção. Uma coisa que me deixou muito revoltado de uns tempos pra cá foi que eles anunciaram que eles iriam aumentar o teor de álcool na gasolina. Então, pensa comigo, o Gol, ele é um carro antigo. Ele é um carro que até hoje tem peças de fábrica que eu tô trocando, tá? A cada 6 meses eu levo no mecânico. E isso é uma coisa do meu avô. A cada 6 meses tu tem que levar o carro, porque o teu carro é teu amigo, ele te leva onde tu quer e tu tem que tratar ele bem. Eu nunca vou me esquecer disso. Tanto que muitos donos de carro que eu conheço acham estranho eu ter que levar eu me obrigar a levar o Gol a cada 6 meses no mecânico. Só que isso é uma coisa do meu avô e é uma coisa que eu vou levar para a vida toda. Agora, junta essa manutenção com o seguinte: tem mais álcool na gasolina. O carro não rende bem, porque é um carro antigo. É um carro que não atende mais a gasolina de hoje. A gasolina da época, se não me engano, era 22%, alguma coisa assim. Isso em 96, talvez até menos, tá? Então hoje, com 30% de álcool na gasolina do teu carro, tu vai começar a ter problema de bomba de combustível. O próprio tanque de combustível vai começar a corroer mais, a oxidar mais por causa do álcool. As velas de ignição vão começar a pifar com mais frequência. O próprio motor vai precisar ser refeito uma hora ou outra por causa do dano que o álcool vai fazer. Então é um negócio que eu não digo que desmotiva, só que é uma coisa que não deixa o cara dormir direito à noite. Eu, pelo menos, não durmo direito à noite quando eu começo a pensar no meu carro e no tanto que eu vou ter que gastar, se eu não começar a cuidar melhor dele, mais do que eu já cuido. Eu ouvi falar que tem um processo de tirar o álcool dessa gasolina. E eu achei isso tudo muito interessante, porque é uma forma de tu manter o carro e assim, né? O carro vai andar com a gasolina pura, vai saber se ele não vai desempenhar melhor. É uma coisa interessante, mas eu não posso endossar isso porque pode dar problema com o YouTube. Então eu só vou dizer que eu vi o processo e eu achei interessante. Só que é embaçado, todo dia a gente acorda e tem uma notícia ruim. Eu tinha um amigo que falou essa semana que tu não pode ver nada na televisão. Tu liga a televisão e tu só vê notícia ruim. Isso é um inferno. E essa foi a história do meu carro, do Golzinho 96 1.6 verde, que tá na thumb do vídeo. Ano que vem ele faz 30 anos e graças a Deus eu vou parar de pagar o IPVA desse carro. Esse IPVA maldito que é até hoje um assalto no nosso bolso. Eu tava há um tempo querendo falar do meu carro. Eu sempre, toda vez que eu falo do carro ou da minha casa, eu acabo entrando no tópico do meu avô, e toda vez que eu falo do meu avô eu tenho que ficar regravando porque eu fico meio emocionado, porque o homem, meu Deus do céu, o homem fez mais por mim do que pessoas jamais sonhariam em fazer. Eu tô pensando ainda num tópico pro próximo vídeo, tá? Eu não sei exatamente o que eu vou falar. Eu tô pensando entre falar do dia que eu resolvi vir morar sozinho, mas eu não sei ainda. Eu tô pensando e em breve eu vou jogar de novo no canal alguma coisa, alguma novidade, né? É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência aí. Se inscreva no meu canal, ativa o gostinho aí, o sininho. Um forte abraço e um beijo na sua alma.